mais uma Escola Sabatina. Nós vamos estudar um tema muito interessante esta semana e você é o nosso convidado especial. Espero que você esteja feliz neste sábado, esteja tranquilo aí com a sua família, tá bom? Se você quiser, pode marcar os textos que nós vamos falar hoje. E eu quero fazer até um convite especial para você participar conosco desse estudo. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para você responder nos comentários, tá bom? Mas antes, eu quero apresentar para vocês os nossos professores desta manhã. Eu estou muito bem acompanhado, estou aqui numa companhia familiar, o Jano e a Regina, meu sogro e minha sogra. Dois excelentes professores de lição. Quer ter uma ideia? Ô Jano, quantos anos de professor de lição na Escola Sabatina? Professor de teimoso desde 1984. Olha só que legal, tá vendo? Bastante experiência para nós. E uma curiosidade do Jano é que o Jano é campeão de Bíblia. Você sabia disso? Estava em 1988, Paixão. 1988. Vê que legal? Houve um concurso bíblico que envolveu todo o interior do estado, né, Jano? E o Jano foi o campeão. Então é uma coisa muito, muito legal que a gente tem sempre que lembrar. E você, Regina, quantos anos de professora? Então, eu não tenho nem ideia. Eu lembro que eu mal comecei na igreja e tinha aquela penca de filhos, todos pequenininhos, e eu tinha que ir para a escolinha. Então, já foram me colocando como professora ali. E aí eu dei umas gafes ainda, porque eu não sabia nada. E fui indo e fui acompanhando os filhos. Fui professora de pequenos, de maiores, de jovens, de juvenis, de jovens, e até chegamos adultos, a hora que eles bateram asas e voaram. A Regina, se eu não me engano, ela se tornou professora de adulto. Quando saímos da central, fomos para o Jardim Menina. O número era restrito, então ela necessariamente teve que ser professora. Não, eu me lembro de estar na central ainda, naquela salinha, uma sala, e todas as crianças naquela única sala. A salinha das crianças. Salinha das crianças. Dos adultos. Então era tudo ali junto. Eu só passei a dar aula para os adultos lá no Jardim. Vocês vão perceber que essa lição vai ser boa. Você já viu, né? Antes de entrar na lição, já teve um negocinho aqui. A lição vai ser 10. Se prepare, tá bom? Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Tá bom? Feche os olhos aí na sua casa. Vamos pedir a bênção de Deus para que Deus nos tranquilize, dê bastante paz, que a nossa mente seja voltada somente para o estudo da palavra. Jano faz a oração para nós? Oremos. Santo Eterno Deus, aqui estamos nessa reunião com minha esposa, meu genro, para gravarmos e participarmos do estudo da lição dessa semana. Estamos impedidos, Senhor Deus, tu sabes a razão. Estamos com o recurso que temos da tecnologia, assim mesmo participando, e temos estudos necessários para o nosso conhecimento e também nosso fortalecimento espiritual. Amém. Portanto, Senhor Deus, que teu Santo Espírito seja nesse momento o dirigente e aquele que nos dê sabedoria para podermos expressar e externar a mensagem dessa semana. Amém. Despedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu gostaria bastante que você participasse dessa lição conosco. Então eu vou lançar uma pergunta aqui, e aí onde você está assistindo, vai ter um campo para você responder. Se você está lá no YouTube, lá embaixo, você pode fazer o seu comentário. Vai ser legal se você comentar. Se quiser fazer outros comentários, também pode fazer. Mas eu gostaria que você respondesse o seguinte, ó. O que você faz quando você lê um texto da Bíblia e você não entende? O que você faz? Você desiste desse texto ou você procura entendê-lo? Então eu quero que você comente aí. O que você faz? Se você tenta entender, como? O que você faz para entender a Bíblia? Tá bom? Essa pergunta é importante porque o tema da semana é exatamente o seguinte. Por que a interpretação é necessária? Esse é o tema geral da nossa lição dessa semana. Você entendeu a pergunta? Então, deixa aí nos comentários, vai respondendo, que nós queremos essa interação entre nós. O versinho da Bíblia, que é o chamado verso para memorizar, está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Está escrito assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pois bem, nós vamos estudar hoje então por que é importante a interpretação bíblica, como interpretá-la, como entender o que aquele texto quer dizer para mim. Porque a Bíblia é uma coleção de livros escrita num período bem remoto, antigo, mas ainda consegue ser um livro muito atual. Então, compreender corretamente a Bíblia Sagrada é algo muito importante. Se você tem alguma dificuldade em entender a Bíblia, você vai perceber hoje que você não está sozinho. Você sabia que até mesmo os personagens da época de Cristo tinham dificuldade de entender as Sagradas Escrituras? Eu quero convidar você, se você está acompanhando o nosso guia, nós vamos iniciar o estudo da lição de domingo. E eu convido você para lermos Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 ao 45. Eu vou fazer essa leitura, depois o Jânio e a Regina vão fazer alguns comentários. Você vai ver que curioso que é esse texto. Está escrito assim, Lucas 24, versos 36 ao 45. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja só, os discípulos ficaram 3 anos e meio com Cristo. O judeu, desde criancinha, aprende as Escrituras, mas parece que eles não tinham entendido a missão do Messias. Por que, Jano, você acha que eles não entenderam qual era a missão de Cristo? A missão de Cristo era trazer ao ser humano, depois da queda, uma nova oportunidade de alcançar a vida eterna. E ele trouxe isso de uma maneira escrita, desde os tempos antigos. E o que a gente chega à conclusão até a lição de pressuposições. O ser humano, como diz até a primeira linha aqui, nós não chegamos diante das Escrituras com a mente vazia. Ela já vem com algumas coisas que nós adquirimos. Quando nascemos, como somos crianças, quando aprendemos, vamos para a escola, nós vamos adquirindo essas coisas. E assim também aconteceu com as pessoas do passado. Eles sabiam de Cristo, iam no templo, mas o grande problema também é que quando eles recebiam as orientações dos seus líderes, as orientações eram equivocadas. Eu não sei se eles não entendiam, ou tinham uma ideia de educar e ensinar equivocada ou intencional. Então você vê a história dos discípulos, quando Jesus apareceu, e essa senha, paz convosco, era a senha dos cristãos. Eles assustaram, né? Aí teve que mostrar tudo aquilo, como também o casal que ia, voltando depois da desilusão, achando que ali naquele dia ia ter um grande evento. Jesus seria coroado rei de Roma, podemos dizer, dos judeus, mas não era aquilo. Então eles saíram decepcionados. Então Jesus precisou aparecer novamente para mostrar aquilo que já tinha dito 3 anos ou para alguns demais. Muito bom, Jean. Então nós trazemos
em nós já há algumas dificuldades naturais de entender a Bíblia e interpretá-la corretamente, né? Por causa da nossa própria história. Nós percebemos aqui algumas coisas muito interessantes. Os discípulos, Jesus mesmo aparecendo no meio deles, eles duvidavam que era Jesus, não é? Jesus ali contou para eles que ele iria sofrer, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Olha, se os discípulos tivessem entendido, eu acho isso aqui tão bonito, que os discípulos deveriam, no domingo de manhã, estar lá na frente do túmulo. Aguardando. Porque Jesus falou, e quando você lê as Escrituras, você vê que Jesus chega a falar no finalzinho ali, no último ano, assim, falar claramente, né? Eles vão derrubar, destruir esse templo, mas no terceiro dia eu vou reerguê-lo, e vai mostrando para eles o que iria acontecer, mas eles não estavam lá esperando. Então, acontece isso hoje também. As pessoas, às vezes, vêm buscar a Deus, vêm buscar a igreja, vêm buscar o conhecimento bíblico, talvez por uma dificuldade que ela tem na vida. Claro, todos nós temos dificuldades, mas os judeus ali, eles estavam num regime de opressão ali dos romanos. O orgulho deles estava ferido, eles, mais uma vez, olha, ao longo da história, você vê eles sempre cativos, sempre dependendo de alguém, e eles se acreditavam o povo de Deus, e eles não aceitavam sofrer aquilo. Mas, então, aquilo que Jesus estava apresentando não era o que eles esperavam. Eles não esperavam aquela situação. Eles não estavam pensando em salvação, porque eles se achavam salvos, achavam que só pelo fato de serem judeus eles já estavam salvos. Mas hoje acontece a mesma coisa. A gente busca na Bíblia consolo para as nossas dores e não busca abrir a mente para enxergar o que Deus está querendo dizer. E como evitar que sejamos influenciados por essas pressuposições erradas? São João 16,3 diz assim: buscar, que é o nosso objetivo, a nossa obrigação, buscar a guia da leitura da Bíblia, estudo e reflexão, como São João 16,3, o Espírito da Verdade. Então, quem é o Espírito da Verdade que encontramos nas Escrituras? E esse Espírito é o Espírito Santo, é um Deus também, e não convicções de seres humanos. Exatamente. Muito bem, Jean. Então, ali, qual era a necessidade deles? Era de uma libertação imediata. E eles acharam que Jesus seria esse libertador imediato. Seria a solução. Há um texto muito bonito que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, naquele momento eles ficaram tão felizes, tão entusiasmados, que eles pensaram, já estavam tramando, os discípulos mesmo, de como eles iam eleger Jesus ali como rei e já começaram uma revolução. Jesus percebeu aquele movimento, e então ele dispersa a multidão, ele manda os discípulos atravessarem ali o mar e ele sai para orar e acalma aquele impulso deles. Então, eles estavam querendo resolver um problema momentâneo. Os nossos problemas momentâneos são importantes, não é? Mas nós não podemos deixar com que eles apaguem a lição maior que Deus quer dar para nós. Jesus não queria ser um libertador só dos judeus. Era um libertador da humanidade, não é? Então, depois eles passaram a entender. Porque o versículo 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, é importante a gente estar sempre lendo, e conforme nós vamos lendo a Bíblia, ela vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento para chegarmos aí à compreensão do que Deus quer para nós. E nós somos hoje assim, Eliselto, também, que nós vemos de várias situações, e até tem uma reflexão. Se deixarmos que as nossas convicções e convicções possam melhorar, elas podem ser remodeladas e harmonizadas com as Escrituras, permitir que a palavra de Deus faça essa remodelação e essa mudança. Muito bem. Sabe uma lição importante aqui também? É que eles conheciam aquilo, mas não entenderam na hora. Assim também existem alguns textos bíblicos que a gente lê e não entende na hora. Nem por isso a gente tem que desistir ou desanimar, porque na hora certa o Senhor vai abrir o nosso entendimento e nós vamos compreender aqueles textos. Não é? Eu acho interessante que nós, às vezes, lemos, eu já li algumas vezes a Bíblia de ponta a ponta,
E, de repente, eu me deparo com um texto e eu falo, gente, mas como eu não vi isso aqui antes? Mas isso aqui está tão claro e eu não enxerguei, eu não entendi. Então, é por isso que é, como o Eliselto falou, é um tesouro que a gente tem que buscar, a gente tem que cavucar. E quanto mais cavucamos, mais encontramos. E é uma coisa que faz... Eu não sei se algum outro livro tem essa capacidade, mas eu acho espetacular. Regina, eu vou te perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia? Então, o que eu contei, de capa a capa, 13. 13 vezes? É. Você não enjoou, hein? Não. E uma pergunta, você já leu a história de José 13 vezes? Você ainda gosta dessa história? Acredita que eu choro toda vez? Nossa, é muito interessante, porque é muito bonito, isso é comovente. E eu leio, e eu acho bonito, e eu leio de novo. Quando eu leio Jeremias, então, nossa, e o que ele falava para esse povo, falava, gente, acredita, e o povo não acreditava, e ele tentava tudo, e eles, olha, é interessante, é maravilhoso. E eu acho muito interessante que você vem lendo de ponta a ponta, e quando você chega no Novo Testamento, que você encontra Jesus, não tem como não entender que é um outro ser. Não é um ser humano normal que falava aquelas coisas. Não é um ser humano, porque as nossas reações humanas são normais. Se você vê lá Moisés, você vê eles, igual eu falei de Jeremias, chorava e tal, e todas essas situações. Mas a hora que você se depara com Jesus, aí você vê esse ser espetacular que nos deu a salvação, que é um ser celestial. Aqui na parte de segunda-feira, vem falando da tradução e da interpretação. Será que é importante a tradução? Ou será que a gente deveria ir nos originais? Mas para nós irmos nos originais, nós teríamos que aprender o hebraico, o aramaico e o grego. E são línguas que não estão agora fluentes. Bom, se o inglês já é difícil para mim, agora imagina o que seria esse hebraico, aramaico e coisa parecida. Então, nós precisamos de pessoas que traduzam, que traduzam essas palavras para que nós possamos usufruir delas. E nós temos várias traduções. É interessante que quando eu comecei a estudar a Bíblia, logo de cara eu não conseguia entender de maneira alguma as coisas que falava, porque é uma linguagem diferente. E eu comecei a ler a Bíblia na linguagem de hoje. Não sei se hoje ainda tem essa, se é fluente ainda, mas era lá, estava a Bíblia, e eu achei uma delícia. E aí eu fui participar de um concurso muito feliz da vida, porque eu tinha lido. E aí, a hora que fazia as perguntas, eu não tinha lido aquelas perguntas. E aí eu falei, mas como? Por que não está? Então aí que eu fui descobrir que, dependendo da tradução, tem uma diferença. Então nós temos que procurar traduções que são mais possíveis, mais próximas do original. Mas eu gostaria de perguntar para você, Eliselto, que dica que você me daria para a gente aprender a interpretar essas escrituras, ou a entender o que está escrito, porque não é muito fácil. Muito bem, Regina. Interessante. Há muitas pessoas que falam isso, a Bíblia é muito difícil de entender, eu leio e não entendo. Inicialmente eu queria dizer que, na verdade, a Bíblia ela é um livro que foi escrita para ter o acesso a todas as pessoas. O objetivo do seu autor, que é Deus, é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da Bíblia. Então eu já posso afirmar logo de início que a Bíblia não é simplesmente um livro, não é um livro tão complexo assim. Ele é simples de entender no que ele quer transmitir para nós. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu conheço uma pessoa que aprendeu a ler na Bíblia. Olha que interessante. Então, a pessoa não frequentou escola, não teve um professor de língua portuguesa. E ele aprendeu a ler a Bíblia, na Bíblia, e entende a Bíblia. E eu conheço muitas pessoas simples, que fizeram ali um ensino básico, não tem curso superior, nada disso, e entendem também a Bíblia. Se você sentar para conversar com essas pessoas, você vai perceber uma sabedoria acima da média.
E essa sabedoria vem da Bíblia, conhecimento da Bíblia. Então, há uma ideia que está escrito no livro O Grande Conflito, que eu vou ler, que é bem interessante. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, primeira dica, tente entender do jeito que está escrito, o sentido direto, óbvio. Não fica procurando grandes interpretações fora do que o texto está dizendo, tá bom? Algo importante que a lição aborda é a palavra hermenêutica. Hermenêutica é exatamente o estudo da interpretação, que é a arte de interpretar textos, tá bom? Os operadores do direito usam muito isso, ao interpretar leis. E eu quero dar algumas dicas, tá bom? A Regina falou assim, dá algumas dicas, eu fiz uma introdução grande, né? Mas há algumas dicas para interpretar. A primeira, bom, eu li a chamada interpretação gramatical. Acabei de ler um texto e não entendi o que ele significa. Então eu tenho que, muito provavelmente você não entendeu porque tem alguma palavra que você não entende naquele verso. Então, assegurar que você entende todas as palavras que estão escritas naquele versículo, naquele lugar que você leu. Ah, mas eu nunca tinha visto aquela palavra. Então você tem que ter um dicionário do lado. Tem que ler o dicionário. Às vezes você vai ler o dicionário, ver o significado, aquilo vai ampliar na sua mente, você já vai entender o texto que você achava que era difícil. Essa é a chamada interpretação gramatical, o estudo do significado das palavras. Tem uma outra forma, que é a interpretação histórica. Ou seja, nunca pegar um texto isolado, ver o contexto em que aquele texto está. Ver o contexto histórico, a cultura da época, em que contexto, em que momento que aquele personagem disse aquilo. Isso vai te ajudar muito a entender. Outra forma de interpretar é a chamada interpretação sistemática. Sabe o que é isso? É interpretar todo o sistema, nunca um verso separado. Ou seja, você vai pegar um versículo e comparar com outro. Você vai ver o que um autor disse sobre a morte, por exemplo. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Você vai ler lá o que Salomão fala sobre isso. Você vai ver o que Davi fala sobre isso. E aí você vai formando um conhecimento. Essa é a interpretação sistemática. Agora eu quero falar de uma última interpretação, que ela é chamada interpretação extensiva. Você percebeu que eu estou me aprofundando nas formas de interpretação. Essa daqui é quando você já tem um conhecimento maior da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Nesses dias aí de pandemia e de a gente estar participando dos cultos em casa, eu descobri uma coisa que eu fiquei maravilhado. Que uma das perguntas dos desafios que o pastor Alberto lança todo sábado era quem era o companheiro de Cleopas que estava naquele caminho. E a Bíblia não fala quem é aquele companheiro, Jana. Quando apareceu aquilo lá, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas a Bíblia não fala, como que eu vou saber? E então, você observa que eles estavam todos em Jerusalém. E tem um outro texto que fala, de Lucas, das mulheres que estavam aos pés da cruz. E quem é a mulher que estava lá? Mulher de Cleopas, que ali é chamada de Clopas. E depois tem Cleopas voltando de Jerusalém na companhia de um personagem que não fala quem é. Quem é esse outro personagem? Só pode ser a sua esposa. Inclusive chamava Maria. Maria. Mas Eliselto, como é que você pode dizer isso se a Bíblia não fala quem é ela? Essa é a chamada interpretação extensiva. Você avalia os textos e faz uma presunção. Ora, só pode ser ela, só pode ser eles voltando para casa. Então a Bíblia é muito rica nessas conexões. Mas até você chegar nessas conexões, tem que estudar bastante, começar e ir trabalhando. Olha, terminar a sua pergunta. É como se você chegasse em um campo de pedras preciosas. E você já logo que passa por cima da terra, você já encontra algumas pedras preciosas. E você já ganha bastante. Mas se você voltar e furar um pouquinho o terreno, você encontra novas pedras preciosas. Se você voltar de novo e furar mais, a Bíblia é assim. Ela é um terreno tão fértil que você nunca vai saber tudo. E cada vez que você ler, você vai ter um encontro com uma novidade, uma coisa que vai encher seu coração, que vai te dar alegria, que vai fazer você pensar numa vida muito superior a essa que a gente vive normalmente. Um exemplo disso, a Regina.
estudou a Bíblia 13 vezes, nós estudamos, e naquele dia que fez a pergunta, nem eu nem ela sabia. Olha que incrível. Aí fomos correr atrás. É o problema do extensivo, por exemplo, quando a André achou Jesus, falou, encontramos o Messias, era ungido na outra tradução. Então, são essas coisas que esse negócio progressivo, extensivo. Não se para, então, você viu quantos anos demoramos para encontrar isso? Então, e 40 anos. aí nós só encontramos por quê? Porque nós tivemos uma lição Que interativa que alguém que é mais estudado que nós, fez a que eu, que já estava mais na frente, né? Que acho que acredito que é o Nazaré, né? Então, na verdade é isso. Então nós temos que ouvir as outras pessoas e buscar. De vez em quando eu ouço alguma coisa e eu chego em casa e falo, deixa eu ver o que foi que falaram, como é que é. Às vezes até um comentário que eu não achei que a pessoa estava certa, mas eu chego em casa e vou pesquisar. E muitas vezes já aconteceu de a pessoa estar certa e eu não. E eu já li, mas eu comentei no começo. Às vezes você lê e você passa por alto. E não passa uma coisa só, você passa muitas. Interessante com que foco que você lê. Quando você lê para participar de um concurso, aí você vai olhando os locais, você vai olhando essas coisas assim. Mas quando você lê para buscar uma resposta para a sua vida, você olha de uma outra maneira. Então essa é a minha interpretação, né? Eu acredito que seja. Porque, então, eu já consegui ler de várias formas. E quando às vezes eu leio pensando na igreja, pensando no mundo atual, é uma outra visão nas mesmas palavras. Então, eu acho muito interessante. Por isso que ela é rica. Regina, e quando você descobre uma coisa nova, parece que aquilo enche tanto o coração da gente. Verdade. Dá uma alegria que a gente tem que fazer essa experiência, tem que estudar. Mas uma coisa importante sobre a interpretação, eu quero falar de duas palavras, que é a exegese e a exegese. São parecidas, mas não são sinônimas. São contrárias. Olha só, exegese é exatamente a interpretação onde você busca entender o que o autor daquele texto quer dizer para você. Então você faz essa interpretação que eu disse. Interpretação gramatical, histórica. É a exegese, o que o autor desse texto quer dizer para mim. Agora, a exegese, já não. Ela você dá a sua própria interpretação, você atribui a sua ideia ao que o autor disse. Então você acaba mudando o sentido do texto. Jamais nós podemos fazer isso com a Bíblia. Por isso que aquele que vai estudar a Bíblia tem que tentar deixar a Bíblia falar com ele. A melhor técnica é essa, que a própria Bíblia vai dando as respostas para você não dizer o que o autor não quis dizer. Tão importante como saber o que um texto diz é saber o que ele não diz, né? Então, e isso é muito comum. Por isso que nós vemos quantas igrejas tem. Um interpretou de um jeito, vai lá e funda uma igreja, porque tem alguns outros que seguem ali. E aí outro. A Bíblia é uma só. Como pode ter tantas interpretações? Então, nós temos que cuidar de ver que a interpretação esteja correta, que esteja fundamentada em coisas, nas próprias leis que Deus estabeleceu, em tudo. E nós, às vezes, não. Eu lembro, comentei, você falou para não comentar, mas um tal do Fantástico apareceu um cara lá que fez uma interpretação da Bíblia, você falou para eu não falar isso. Mas estou Pisando no tempo. Pisando no coisa. O apresentador. Então, a questão é, o rapaz criou uma igreja numa interpretação errada da Bíblia. E a apresentadora do Fantástico na época falou, mas escuta, mas aqui está escrito assim. Como está escrito assim? Ele lia de outro, não vou falar o que era. Então, mas é isso. Então, ele fundou uma igreja em base de uma interpretação errada. E outra coisa, Zé, no tempo de Jesus, nós estamos lutando aqui, dos caras, muitos ensinavam as Escrituras, muitos estudavam, muitos pregavam, mas eles não conseguiam, dentro dessa hermenêutica, enxergar as verdades messiânicas para falar aos discípulos, ensinar ao povo, que fizeram essa exegese, era só pessoal, para segurar, para mexer com a emoção, deixar o indivíduo preso naquilo que ele é bom para falar. Você vê na televisão dos caras aí, uns malas da vida que tem por aí.
Exatamente. Olha, a conversa está muito boa, mas eu tenho que seguir. Se você tem alguma ideia, você está em casa, olha, eu gostei desse comentário do Jano, da Regina, faz os comentários aí embaixo, comente, tá bom? Diga se você está gostando, fale aí. Na parte de terça-feira, o título é assim, a Bíblia e a cultura. E aqui tem uma pergunta importante, que é o seguinte, eu quero deixar vocês à vontade, quem sentir vontade de responder, olha, a Bíblia foi escrita lá no Oriente há séculos atrás. E uma cultura completamente diferente da nossa hoje. A nossa cultura agora é um mundo muito veloz, internet, celulares, né, aplicativos, um outro mundo daquele lá. Será que a Bíblia ainda se aplica para nós? Se alguém disser isso para você, como é que você vai responder? Eu acho que a Bíblia... Olha, eu acho que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, ela está ultrapassada. O que você diria? Regina. Pode você responder. Bom, quanto mais conhecimento temos da cultura e também da cultura bíblica e da história, dos eventos, mesmo passado e contemporâneo, esses eventos nos ajudam nessa interpretação e na leitura das Escrituras. A cultura, de uma maneira geral, ela influencia a interpretação e a escrita. Não é? Vamos dar um exemplo aqui, a internet. Antigamente você ia na escola, tinha que pegar o caderninho, fazer aquelas letrinhas bonitinhas, escrever, põe uma imagem para frente, um quadro para você descrever, contar a história. E você escrevia por extenso. Hoje você vai escrever no teu celular, também TB, você. E hoje é tudo abreviado. Então, a cultura realmente ela está influenciando nas nossas coisas, tanto naquele tempo como na nossa. Então, a cultura hoje, o conhecimento da cultura, de uma maneira geral, está produzindo uma interpretação, não sei se correta ou errônea, mas tem muita gente sendo dirigida e guiada por essa nova filosofia ou teoria, o que quer que seja. Então, a Bíblia ela tem que ser parte da cultura, mas a cultura de uma maneira que é correta. Então, na verdade, pegando um outro foco que o Jean comentou, a gente às vezes dá essa desculpa. Porque é para a cultura deles, foi escrito para os hebreus, foi escrito para os judeus lá, não é para nós. Na verdade, Deus inspirou no tempo certo, que Deus sabe o que faz, nós não, mas ali no tempo que Ele achou necessário, Ele inspirou as pessoas a escreverem o que Ele queria dizer para o ser humano. O ser humano é ser humano. Ele pode ser de 3 mil anos atrás, de 4 mil anos atrás, pode ser atual, não importa. E outra coisa, também não importa a cultura. Olha, nós temos um exemplo bem prático hoje que eu acho que todo mundo vai entender. O tal do coronavírus. O coronavírus não faz diferença se é chinês, se é francês, se é italiano, se é americano, se é rico, se é pobre, não faz diferença. Então, ele atinge o ser humano. Esse é um exemplo de Deus atingindo o ser humano com a sua palavra. Então, a palavra é para o ser humano, não foi para uma cultura, foi usado a cultura para explicar algumas coisas. E hoje, até uma criança entende, quando fala de um cordeiro, quem daqui de nós, aqui nessa cidade, tem contato com o cordeiro? Eu não sei se mora na zona rural, mas nós não temos. Mas fala do cordeiro com a criança, ela entende, porque nós conseguimos entender. É claro na nossa mente essas ilustrações que ele usou, mas usando a cultura daquele tempo. Então Deus escreveu para nós, para o ser humano, e o ser humano é desde sempre. Interessante, Zé. A Bíblia ela é uma mensagem celestial. Ela é orientada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, o grande problema é que quem escreveu foi o homem, nas suas culturas, escolaridade, entendimento. Por isso temos que tomar cuidado a Bíblia e a cultura. Se a cultura estiver de acordo com a mensagem celestial, o Espírito Santo orientando, então fazemos todos. E aqui eu penso assim, se a pessoa disser aquilo que eu falei no começo, nós podemos responder, a própria Bíblia diz, lá em Atos 17 e 26, que de um só Deus fez toda a raça humana. Então, o que muda com o passar do tempo é o corte de cabelo, a roupa, a maneira de enfrentar uma coisa, as culturas, mas as necessidades humanas são as mesmas. Então, o homem sempre foi pecador,
E o homem sempre precisou de um Salvador. Tá certo? Então a Bíblia sempre vai ser atual. Os conselhos de honestidade, tudo isso. Quer ter uma ideia? Olhe para os 10 mandamentos. Ele se aplica a qualquer cultura, em qualquer época. A Bíblia, ela é sempre atual. Apesar de que na nossa cultura atual hoje, os 10 mandamentos parece que passa por alto, né? Porque, sei lá, o não matar, o não roubar, o não difamar, o não adulterar, isso aqui está tudo ultrapassado na cabeça das pessoas do nosso mundo atual. Mas nós somos diferentes. Por isso é que faz a escritura na nossa. Nós conseguimos enxergar o além do que a televisão prega, do que os cientistas pregam, do que todos pregam. Nós conseguimos ver o que Deus prega. Muito bem. Ainda falando sobre a cultura, né? Como nós percebemos como a cultura muda, uma curiosidade interessante, você já parou para pensar como eram feitos os contratos lá no Antigo Testamento? E o casamento? Quer ver? Fica vendo. Vou usar aqui um pouco do conhecimento dos meus professores. Regina, como é que era o casamento na época de Cristo? Então, era um cortejo. O cortejo saía da casa do noivo, e eram os amigos do noivo, todos ali, eu não sei se tinha padrinhos, mas era um cortejo. E eles iam, e geralmente, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se podia ser de dia, mas era à noite que eles iam com as luzes, né? Era uma coisa assim, uma cerimônia bonita. E eles iam para a casa da noiva, e lá eles buscavam a noiva e se juntavam ao cortejo. E a noiva também tinha um cortejo. A noiva também tinha um cortejo. E ele levava a noiva para a casa dele. Então era uma coisa assim bem chamativa. Jesus viu um cortejo desse. Mateus capítulo 25, quem tiver com dúvida, lá tem a descrição certinha. Então é uma coisa muito bonita, né? Hoje não faz mais isso, né? Mas qual o significado que fica de tudo isso? É o princípio do casamento, da família. Então é aquela cultura, mas os princípios que devem se manter. Por exemplo, um contrato. Alguém lembra como era celebrado um contrato no Antigo Testamento? A Gina falou da coxa, eu comentei. Como é que era o da coxa, Jana? A Gina comentou aí, quando fazia um contrato. Era um juramento, né? Um juramento solene. Por exemplo, Abraão, ele mandou um servo dele, Eliezer, ir buscar a noiva para o filho. E ele fez ele jurar que ia seguir aqueles critérios que ele estava passando. E que era para trazer da família dele. Então, para selar o juramento, a Bíblia fala que o Eliezer pôs a mão embaixo da coxa. E acho que não era bem a coxa, mas vamos ficar com a coxa. Era uma forma solene. De um juramento, algo sério, né? Olha que curiosidade. E depois, tem um outro, você lembra lá de Boaz, como é que era? Lembro, você não quer falar esse, Jana? É porque tinha o padrão costume que quando alguém casava, se ele tivesse irmãos, quando ele morresse, a mulher ficava viúva, o irmão era obrigado a adotá-lo. Então teve esse caso aí, o Boaz e o outro parente da viúva, e que ele queria fazer o resgate. Então tinha que se levar na praça, trazer as pessoas, os anciãos, e ele, então, abrindo mão, abdicando daquele contrato, aquele direito, né? Aquele direito, que ele tinha propriedades ali, que ele ia perder, abriu mão. Então ele tirava o sapato na frente dos anciãos, dos juízes, e estava desfeito o contrato. Olha, que legal. Então, se você que está nos assistindo não conhece bem essa história, mas era a forma de ficar ali público, que a pessoa abriu mão de um direito, ou seja, num contrato ali, foi tirar o sapato. Veja só. Então, com o passar do tempo, os contratos foram mudando. Hoje tem que ser tudo escrito, né? Nem escrito as pessoas não têm cumprido direito. Mas fica aí a lição de boa fé, de honestidade, para dizem no tempo dos seus avós, do meu, que antigamente o contrato não era assinado, era um fio do bigode. Fio do bigode. Não sei se é verdade. Nossa. Você tirava. Hoje os contratos são assim, tem uma, assina o pai, assina a mãe, assina o filho. Testemunha, às vezes, no contrato não é cumprido. Não dá certo. Gente, a conversa está muito boa, Jana, mas nós vamos partir para o fim. Eu vou ler só um texto e nós vamos comentar e logo terminar. Está em João capítulo 12, versículos 42 e 43. Observe só
Que texto curioso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eu pergunto aqui para você, Regina, muitas autoridades no tempo de Cristo acreditaram nele, mas não confessavam isso publicamente. Por quê? Então, tinha muita coisa envolvida, né? Tinha o prestígio, o dinheiro, a posição social. Jesus não era encarado como... Não era status. Seguir a Jesus não era status. Era ser fariseu, que era status. Era estar lá na nobreza, que era status. Então, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da posição, eles não aceitaram a Jesus. E nada disso é diferente hoje. Porque quando a gente aceita a Cristo hoje, a gente tem uma mudança de vida. Nós temos uma mudança grande de vida. Você talvez veio de criança, mas eu e o Jano, a gente enfrentou uma situação bem difícil. Nós perdemos todos os amigos, inclusive a família. No meu caso, a minha família se revoltou contra. Então, além de você ter a dificuldade de mudar de vida, porque é tudo novo, é uma situação diferente, mas você está tão convicto e você sabe que aquilo é o certo, mas aí você enfrenta a oposição, e a oposição às vezes é acirrada, e eles temiam essa oposição, então eles preferiram rejeitar Jesus, e nós corremos o risco hoje de estarmos rejeitando Jesus também, por causa de comodismo, ou por causa de alguma situação financeira que nós tememos. Dá tempo só completando um pouco. Quando nós voltamos para Olinda, eu e a Regina, começamos na igreja, e antes disso, não vou dizer assim uma coisa, eu tinha um grande conhecimento na cidade, né? Através de vez em quando bater umas bolinhas aí. E nessa época, quando eu voltei trabalhando no banco, eu comecei a receber convite para entrar na maçonaria, para entrar no Lions, para entrar nisso tudo. Isso é um chamariz, uma coisa que atrai as pessoas. Você fala, bom, sou um indivíduo importante, mas aí tivemos a trombada que demos com as escrituras, tivemos que fazer uma decisão, ou lá ou cá. E nesse contexto, perdemos assim. Os verdadeiros amigos a gente não se perde, né? Verdadeiros amigos não se trocam, mas aparecem outros. Fizemos novas mas amizades. é a dificuldade, né? E Ganhou uma família espiritual, né? Hoje as pessoas dizem assim, as escrituras falam do Senhor, falam do amor, falam de Deus, amor ao próximo, falam de dependência de Deus, mas não querem, só falam de uma maneira expressiva, mas na hora de executar o fato, viver de acordo com elas, não aceitam. Por quê? Porque lá fora as coisas são belas, são gostosas. A gente diz assim, o diabo não dá coisa ruim, não, dá coisas boas. Se não nos atrair, nós não vamos. E às vezes nós somos atraídos por isso. É como esses homens aqui, como eles iam perder as regalias, as coisas boas que eles tinham, né? Prestígio, ser taxado de uma louco. Até contar uma historinha se está tempo. Quando eu morei aqui em Olímpia, com uns 9, 10 anos, tinha uma lavanderia do lado da minha casa e tinha um senhor que era lavador. Ele lavava as roupas. E ele começou nessa época em uma igreja a estudar a Bíblia. E ele ficou meio maluco. E ele foi conhecido mais tarde o Pissoli, que dormia lá no Capitão Narciso, de vez em quando eu brinco até contoso assim. E ele não tomava mais banho para faltar vendo, leu a Bíblia e ficou louco. Então, às vezes, a gente chegar a abrir a Bíblia, era um receio, e se tocou na humanidade que só algumas pessoas especializadas poderiam abrir as Escrituras. Esse coitado do Pissoli leu a Bíblia, eu conheci ele, conversava com ele que era vizinho assim, acerca, e ficou taxado, porque era loucura, então ele tinha receio. Ô Jano, aqueles homens ali da Bíblia, aqueles líderes, deixaram de seguir Jesus com medo de perder alguma coisa. Sim. Mas Jesus chama que loucura é exatamente fazer isso. Ele disse assim, louco, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder a sua alma, né, diz o texto. Então, o mais importante é a salvação. Às vezes a gente pensa que vai perder alguma coisinha por seguir o Evangelho, mas não perde nada, não estamos perdendo nada. Estamos chegando ao final. Na parte de quinta-feira quero deixar vocês à vontade,
Jana, Regina, as últimas considerações aqui, para a gente concluir. O que vocês teriam aí de últimas considerações? Na verdade, enquanto o Jano acha dele, Viram aqui? eu quero só falar que as escrituras, elas não fazem mal para a vida da gente, elas fazem bem. Eu aprendi uma vida nova e tem muita coisa ainda para aprender, né? Porque eu sei que o caminho é longo e é árduo e não tem fim. Só vai ter fim lá no céu. Mas foi maravilhoso e vale a pena. Amém. Eu te disse, eu terminaria assim. Desde o Éden, Deus chama e convida ao diálogo o ser humano, o pecador. E esse chamado é de origem divina, não é humana, né? Destinado ao ser humano para que ele pudesse encontrar nos escritos sagrados, a Bíblia, a sua salvação. Compreensão clara e objetiva. E terminando, a maioria maciça dos cristãos anda enganado com a Bíblia em casa. E muitos lendo-a todos os dias. Bíblias estão sendo abertas. De uma maneira não compreende ou não aceita. Muito bem, muito bem. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa lição. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar todos juntos novamente na igreja. Mas que Deus abençoe você. A Bíblia é um chamado de Deus para nós conversarmos, para você conversar com o Criador. Deus disse assim: vinde, arrazoemos. Assim como estamos sentados aqui conversando, Deus quer falar conosco, tá bom? Que Deus abençoe você. Tenha um feliz sábado. Ele sabe. Tchau.